Até agora, nós conhecemos Marin Kitagawa como um furacão de energia, confiante, popular, sempre brilhando, a personificação da garota perfeita. Mas nesse episódio, essa luz se apaga. Nós vamos testemunhar o que acontece quando um resfriado forte derruba a garota mais forte da escola, deixando-a completamente vulnerável, febril e sozinha em seu apartamento. Até que uma batida inesperada na porta traz a única pessoa que poderia salvá-la, mas também a última pessoa que ela queria que a visse naquele estado. Continuamos a cena da festa depois que a Noa faz aquela infame pergunta. Os outros comentam que também acham que os dois estão namorando. O Gojo, sempre ansioso, nega com todas as forças, mas a Marin não se manifesta nesse momento. Os dois saem da sala, o Gojo vai limpar a roupa. Enquanto ele está no banheiro, a Marin se pergunta por que ele negou com tanta força que eles estão namorando. Será que ele a odeia? Aí do nada um cara aparece e pela cara a Marin parece estar ferrada. Saindo do banheiro, o Gojo vê o cara e pensa que ele está dando em cima dela. Vendo isso, por algum milagre, o Gojo toma uma atitude, e quando o cara levanta a mão pra tocar nela, o Gojo segura a mão dele e protege a Marin, em uma cena que é um grande salto pro personagem. Mas, né, do jeito dele, ele chega e fala que se poderia ser ele no lugar dela, aí todo mundo fica com essa cara. Depois de passar vergonha, vemos que o tal cara era apenas o cabeleireiro dela e estava só enchendo o saco mesmo. Se sentindo culpado, ele fala sobre como foi rude e estragou tudo, e embora não tenha passado de um mal entendido, para a Marin, o que importava era a intenção dele. Naquele instante, o Gojo não era apenas seu parceiro de fazer as roupas de cosplay, ele era uma espécie de cavaleiro desajeitado, e aquele beijo sutil que ela dá era sua forma secreta de dizer obrigada e selar a memória daquele momento. Mas é claro que o Gojo não entendeu nada disso e acha que ela estava brava porque bufou e estalou a língua. Obviamente o desgraçado acaba com tudo. A Marin diz que não é nada disso, mas antes de ir ela dá um espirro. Estamos na escola, o professor anuncia que a Marin não irá para a escola hoje. A Noa fica preocupada e pergunta para a professora o motivo dela não aparecer, enquanto a gente pode ver a reação de todos, né, e especialmente a do Gojo. A professora explica que ela ligou mais cedo e estava seriamente doente, e a coitada não conseguia nem falar. Uma das amigas dela até comenta que é raro isso acontecer, e fala sobre como o clima está esfriando. Enquanto isso, o Gojo, né, tentando disfarçar, mandou uma mensagem pra ela, pra saber como ela está, e fica ansioso porque ela não responde rápido. A aula de japonês contemporâneo começa e nada dela responder. Enquanto ele fica disfarçando de maneira tão discreta que o professor faz ele ir para a sala, o tempo passa, estamos na aula de matemática, ou seja, se passaram algumas horas e nenhuma resposta, o que vai deixando ele cada vez mais ansioso. Na aula de química, depois de 3 horas, o garoto claramente não aguenta mais e decide fazer alguma coisa. Temos o quarto da Marin, ela está sozinha e pela tosse está realmente doente, e ouvimos a campainha tocar. A coitada se arrasta para atender a porta e quando abre é o Gojo que estava na sua porta. A Marin pergunta se as aulas já acabaram, mas ele diz que ainda não era nem meio-dia, o que deixa a Marin surpresa, né, do porquê ele estaria ali. O Gojo responde que quis ajudar ela porque, como ela mora sozinha, ele quis saber se ela estava se virando bem com os remédios e se estava se alimentando direito. Ele disse que precisava fazer alguma coisa e mentiu que estava doente para vir cuidar dela. Ação essa que mostra o como ele está apegado na Marin. O cara todo certinho burlou as regras por causa dela. A Marin, abatida, não consegue dizer nada e quase cai, mas o Gojo a segura e assume a situação. Para começar, ela precisa trocar de roupa. A Marin manda ele escolher qualquer uma no cesto e, dando uma olhada, só tem as roupas profanas da Shizuko, né? E na falta de algo melhor, teve que ir essa mesmo. O próximo passo foi cozinhar essas sopas que tem em todo o anime. Depois ele dá pra ela comer. A gente consegue ver a cara de satisfação do Gojo cuidando dela. E ela come um pouco, mas de todos os momentos desse anime, vemos a Marin chorar genuinamente pela primeira vez. Pela primeira vez, a máscara que a Marin coloca de garota invencível racha e se desfaz. Além de toda a energia e sorrisos, nesse momento temos uma pessoa cansada, assustada e precisando de cuidado. E na frente do Gojo, alguém que nunca a julgou, ela finalmente teve permissão para ser apenas isso, vulnerável. E frente a isso, vemos que o Gojo fica satisfeito, porque nesse momento um pouco mais simples, ele não está mais vendo a garota popular da escola, não está vendo a modelo vibrante ou a cosplay dedicada. Ele vê pela primeira vez apenas a Marin, sem as lentes, sem a maquiagem, sem essa persona que ela criou. A garota normal, vulnerável e aos seus olhos mais bonita do que em qualquer fantasia que ele pudesse criar. E ele sente que esse vislumbre de autenticidade vale mais do que todos os momentos espetaculares que eles tiveram até agora. O Gojo entrega um remédio e quando ia saindo, ela o segura e o agradece. Como se fosse um mantra, a Marin repete o seu nome, buscando reafirmar aquela segurança que apenas uma pessoa querida pode proporcionar. No fim do dia, vemos que ela está melhor e consegue ir no médico. O Gojo deixou comida pronta pra ela, tudo tranquilo. Mas a campainha toca novamente e chegam as amigas da Marin. O Gojo em choque, né, com medo delas concluírem que os dois
dois estão namorando, decide simplesmente se esconder na varanda e esperar as visitas irem embora. A Marin não entende o porquê de se esconder se ele cuidou tão bem dela, mas ele vai mesmo assim. O Gojo está na varanda de um prédio alto, ou seja, está muito frio lá em cima, ele pega todo esse frio e o resultado é uma bela de uma gripe. Assim, com um simples prato de mingau e muita preocupação, o Gojo não apenas cuidou da saúde da Marin, ele fortaleceu um laço que vai muito além de cosplay. Ele a viu em seu momento mais frágil e ela viu nele um porto seguro. Depois que os dois se recuperam, eles vão para um evento de cosplay e conhecem um cosplay que podemos ver que é bem habilidoso. Afinal de contas, o cara é um homem e se transforma totalmente em uma garota. O Gojo ajuda ele com a roupa, remendando um pedaço da saia do cosplay dele. A Marin, enquanto espera, encontra a fotógrafa que tirou fotos dela no início. Depois que os três se encontram, eles conversam sobre algumas técnicas de cosplay, né, coisa comum desse anime, até que o Gojo encontra uma foto dele com uns peitões e pergunta como diabos isso é possível. Diante dessa pergunta, ele devolve com outra pergunta: vocês querem ver os peitões? E afinal de contas, quem não quer, né? Se gostou, deixa o like, comenta, se inscreve e fui!